Filho de um oficial de justiça de Brusque, preso na tarde desta quarta-feira em Tijucas, após furtar R$ 65 em uma agropecuária, teve que ser conduzido pela Polícia Civil no período da noite ao Hospital São José. De acordo com um agente, ele reclamava de dores no corpo e há suspeita que tenha sido agredido por populares que o detiveram antes da chegada da Polícia Militar. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem de 18 anos não possuía passagens anteriores pela Justiça. Após uma consulta médica, algemado e acorrentado, ele retornou para a carceragem da delegacia. O rapaz, identificado como João Fernando Adriano dos Anjos, será apresentado no fórum em uma audiência de custódia na tarde desta quinta-feira.